A convocação do Flaco Lopes mostra que a diretoria está atingindo as suas metas. E é assim que iniciamos o giro de hoje, aqui no Nassau Alviverde, com muitas novidades do nosso palestra. Por gentileza, peço para deixarem o like e bora para as novidades. O jogador que teve condições de deixar o Palmeiras em outras oportunidades, agora está conseguindo retribuir tudo o que a Leila fez por ele nesses últimos meses. O argentino que estava na academia de futebol durante o anúncio da sua convocação se emocionou muito. Ele sabe que a partir de agora terá a responsabilidade de manter o seu alto nível para garantir a sua ida para a Copa do Mundo de 2026. E é aí que entra o assunto mais importante que está rolando lá no Palmeiras. Se o jogador conseguir essa façanha, o Palmeiras vai lucrar muita grana com sua vida. Afinal de contas, todo convocado que está representando a sua seleção tem um valor de mercado muito acima da média. E o Richard Hughes é um grande exemplo de como a diretoria está tratando essa convocação toda. E agora está na mão do técnico Scaloni conseguir fazer o Flaco ser o grande artilheiro da seleção. O jogador que tem 24 anos é um dos principais goleadores do futebol brasileiro. E apesar de todo mundo falar apenas do Caio Jorge, temos que lembrar sempre que o nosso atacante tem os mesmos números de gols do atacante do Cruzeiro. O Caio só ultrapassou essa marca por conta do gol de ontem contra o Atlético Mineiro. Mas no empate estão quase empatados, um com 17 e o outro com 18 gols. Para quem trata o Flaco como um jogador comum que não tem essas qualidades todas, está vendo que ele tem sim condições de jogar ao lado do Vitor Roque e fazer uma grande dupla de sucesso nesse ataque do Vardão. E só eu que gostei dessa convocação do Flaco. Deixe aí nos comentários o seu ponto de vista porque o Palmeiras está comemorando muito. Ainda mais com a Leila Pereira que gosta muito de grana. Quanto mais investimento e lucro, melhor para a gestão dela. Ela trabalha através do dinheiro e isso está evidente. Agora ela tem que corrigir os pontos para conseguir os títulos. Se ela mantiver até o final da sua gestão essa quantidade de vendas, de lucros e aumentar o número de títulos, ela tem grande chance de ultrapassar o Maurício Gagliotti. E não é impossível, tá? O Palmeiras tem elenco, tem comissão técnica que conhece o futebol brasileiro. Agora só depende deles para isso acontecer. E só deixando alguns fatos que é bom relembrar sempre. O Maurício Gagliotti antes da sua segunda gestão só tinha erros e críticas. Ele só começou a acertar após a contratação da Abel Ferreira que conseguiu colocar na linha os seus investimentos. As negociações envolvendo Zenit, RB Bragantino e John estão trazendo fortes repercussões no Palmeiras. O meu Campinset está chamando a atenção do mercado europeu. Agora recebeu sinalização de compra do clube russo que colocou à disposição do clube de Bragança as condições para tirar o meia de lá. Já foi confirmado pela imprensa nesta sexta-feira que não tem negócio. O RB Bragantino está decidido que independente do valor que for chegar, o John vai continuar por lá. E é aí que entra o Palmeiras na jogada. O clube russo que está aqui no Brasil para buscar novos jogadores brasileiros para compor o seu novo elenco tem o Rafael Veiga como uma das grandes opções para o meio de campo. Se o negócio com o John não tiver êxito e eles não tiverem a garantia que podem negociar com o jovem no final do ano, o Veiga, atual banco do time do Abel, pode ser um plano B para os planos do Zenit. E as expectativas sobre tudo isso está grande na diretoria, que está com a meta de vender o Veiga por valores acima dos 50 milhões de reais. Mas para isso vai precisar do protagonismo do jogador e uma sorte de encontrar algum clube russo e árabe que seja à disposição de gastar toda essa grana a um jogador que está quase beirando os 30 anos de idade. E agora vai depender da Leila e do RB Bragantino. E só trazendo uma informação correta, que foram divulgadas de uma maneira equivocada. O Palmeiras vendeu 60% do John e os 20% que restam sobre os nossos direitos têm um passe fixado. Ou seja, se o RB Bragantino tiver condições de pagar os 4 milhões de euros, o Palmeiras não terá nenhuma possibilidade de segurar e visar uma venda futura do jogador. E tudo isso que eu estou trazendo aqui, torcedor, foi anunciado no dia que o jogador foi vendido. Não é eu que estou cravando, não é eu que estou insinuando, mas sim a informação do ano passado. E portanto, bora ver, se alguém está mentindo, a diretoria tem grande responsabilidade nisso, porque foi ela que soltou a informação na época sobre os detalhes do negócio. O aniversário do Palmeiras passou, mas os torcedores não se esqueceram de jogadores que não parabenizaram o Verdão nas redes sociais e um dos que mais chamaram atenção e deixaram passar em branco essa data comemorativa foi o Estevão e o Richard Hughes. Dois jogadores que tiveram presentes aqui no clube até uns meses atrás, não fizeram nenhuma questão de deixar algum tipo de mensagem relacionada ao aniversário do Palmeiras.
E isso por si só acaba dividindo muito a torcida. Enquanto um lado não vê que é para tanto drama, o outro, mais críticos e corneteiros, já vê com péssimos olhos toda essa postura. E o principal nome que chama mais atenção é o Estevão, que saiu daqui sendo o jogador mais caro da história do clube e não fez questão de deixar uma mensagem carinhosa nas redes sociais. Tudo bem que pode ser algo que passou, mas vai ficar na cabeça de muitos palmeirenses, que guardam o rancor de alguns jogadores. Em seu ponto de vista, tudo isso é para esse drama todo ou passou e vamos deixar de lado essas questões. Jogadores vai e vem e o Palmeiras continua no mesmo lugar. E é isso que temos que levar para a nossa vida. E o Abel Ferreira revelou em entrevistas que existem dois nomes parecidos com o estilo do Hendrick e do Estevão, que podem ser os grandes substitutos deles no profissional. E não foram revelados os nomes por motivos claros, mas de acordo com algumas características e pelo desempenho que estão apresentando na base, existem confirmações concretas que esses tais jovens podem ser o Wesley do Sub-17, que está cotado para ser o grande protagonista do time na Copinha do ano que vem, e o Meatava, outro destaque do Sub-17 que já esteve até presente em alguns treinos do profissional nesses últimos meses. E as expectativas da comissão técnica, que terá certeza se eles estão prontos ou não, serão através da Copinha de 2026. Dependendo do resultado que eles forem apresentar em campo, o Abel Ferreira terá a obrigação de chamá-los para compor o elenco, assim como foi com o Hendrick e com o Estevão na época. E só uma curiosidade de bastidores, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o Meatava, apesar da pouca idade, já é pai. Então ele tem uma responsabilidade grande de vingar o futebol, dar alegrias para o torcedor palmeirense e realizar o sonho de jogar na Europa. Alguém mais aí já ouviu falar nesses dois nomes? Deixem aí nos comentários e também o seu palpite sobre o futebol que eles podem apresentar no profissional nesses próximos anos. A torcida do Benfica segue convicta que o Palmeiras passou a perna no clube português. O péssimo início de desempenho do Richard Rios na Europa está deixando todo mundo de olhos abertos. Os quase 200 milhões de reais que foram pagos pela sua contratação, na opinião deles, foi algo fora do comum. E essa polêmica só está ganhando repercussão por conta do Palmeiras, que acabou utilizando essa grana para contratar o Andrés Pereira por um valor muito abaixo dos 200 milhões de reais. E todas essas críticas sobre o colombiano está atrelado no seu estilo de jogo. Para eles, o jogador não tem intensidade de um segundo volante e atrapalha muito nas criações de jogadas devido ao seu estilo de jogo de futsal. E sejam sinceros, é só eu que acho que a troca do Richard Rios pelo Andrés Pereira no nosso meio de campo foi uma coisa de outro mundo? Eu tenho a impressão comigo mesmo que nem a Lida Pereira imagina do que ela fez. E o Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, aguarda as próximas parcelas que está fixada no contrato. A diretoria está decidida. Se não for pagar conforme o combinado, a responsabilidade ficará sobre a FIFA. E tem um papel muito importante quando se trata de assuntos envolvendo dívidas e atraso de pagamentos. E antes de terminar esse vídeo aqui, eu quero deixar uma informaçãozinha de agora. O Fortaleza acabou de vender o Gustavo Manchas, aquele que estava brilhando por lá. E o Palmeiras terá direito a 8 milhões de reais. Para quem não se lembra do jovem, ele fez parte das nossas categorias de base lá em 2017 e 2018. E agora está brilhando, chegando até o futebol europeu. Boa sorte, Gustavo, e que você represente o Palmeiras lá fora. Até porque, uma vez cria, sempre cria. E ele vai ser sempre eternizado nas categorias de base do Verdão. E tamo junto e até a próxima. E não se esqueçam que daqui a pouco sai de volta. Tá? Pare tudo.